Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar finalmente a como criar as suas próprias funções. Você já trabalhou comigo aqui com algumas funções de agregação, que são funções que retornam algum valor, mas hoje eu vou te ensinar a criar funções personalizadas, que fazem coisas que você não tem uma função pronta para fazer, mas que você pode, aí, através da linguagem SQL, criar aquilo que você precisa. Então, as funções elas possuem algumas regras próprias, tá? Uma das regras, tá, e primordial é que toda função deve ter um retorno. Que retorno é esse? É aquilo que ela vai me mostrar no final. Se você parar bem para pensar, toda função de agregação ela te mostra alguma coisa. Ela te mostra lá o que ela foi projetada para fazer. A função count, ela te mostra um número. Esse número representa a contagem. A função sum, ela te mostra outro número que representa a soma do que ela fez. Dentre outras funções. Toda função ela tem como objetivo processar uma informação que a gente passa, ou às vezes a gente nem passa, né? Mas ela tem como objetivo de retornar na tela alguma informação, algum valor. Então a regra básica de uma função é que ela tem que te retornar alguma coisa, tenha isso em mente, ela sempre terá um retorno. Outra regra, esse retorno sempre será colocado em uma única célula, um único número, uma única informação. Entenda como célula, se você já conhece um pouco de Excel, você sabe que cada quadradinho daquele é uma célula. Aqui pra gente, um quadradinho de retorno vai ser essa célula pra gente, vai ser um dado de retorno. Então toda função ela deve retornar apenas uma linha e uma coluna, retornando em si então uma célula. Eu vou te mostrar isso na prática já já no nosso Workbench. Então, primeira regra, sempre terá um retorno. Segunda regra, esse retorno sempre será em uma única linha e única coluna, tá? Se ela não obedecer essas duas regras, ela não será uma função, será uma função falha, tá? Ela pode até criar essa função, mas ela terá falhas na hora que a gente for chamar ela para executar o que ela foi programada para fazer. Um outro detalhe é que uma função ela pode ou não ter parâmetros de entrada. O que são parâmetros? É o que eu vou jogar dentro dessa função de forma externa, né? Às vezes eu quero pegar um dado de uma coluna, de uma tabela, jogar na minha função, tratar esse dado e depois me dizer alguma informação no final. Então ela pode ou não ter esse dado jogado internamente ou nenhum dado, nenhum parâmetro que a gente chama, tá certo? Outro detalhe. A gente tem que escolher se a função ela vai ser deterministic ou se ela vai ser uma reads SQL data. O que que significa? Se ela vai fazer uma leitura de dados SQL ou se ela é determinada, né? Uma função determinística aí. Qual a diferença dos dois? Quando eu chamo uma função sem alterar parâmetro algum, mantenho sempre o mesmo parâmetro e eu chamar ela, sei lá, 10 vezes, 100 vezes, se eu não alterar o parâmetro nenhuma das vezes que eu chamar e o meu retorno for sempre igual, essa função é uma função deterministic. Quer dizer que se o meu parâmetro não mudar, o meu retorno não muda. Agora, existem funções que fazem coisas diferentes, que mesmo que eu não mude o parâmetro, o meu resultado é diferente muitas das vezes. Então essa não é uma função determinística, ela é uma função de reads SQL data. Exemplo, existe uma função no MySQL que me mostra a data e a hora. Essa função não requer parâmetros. Eu posso chamar ela 10 vezes. Nas 10 vezes que eu chamar, ela vai me fornecer uma informação diferente, porque ela está me fornecendo a hora, e a hora ela muda a cada instante, a cada segundo, a cada milissegundo. Então mesmo que eu chame ela 10 vezes muito rápido, sempre eu vou ter uma hora diferente, mudada ali pelos segundos daquela informação. Então essa é uma função de reads SQL data, porque independente do meu parâmetro, ela sempre muda conforme eu chamo ela, tá? Uma função determinística, uma função que soma 1 mais 1. Se eu não mudar esse 1 mais 1, sempre o resultado vai ser 2. Independente de eu chamar ela 100 vezes, sempre vai ser 2. Então essa é uma função determinística. Essa é a diferença das duas. Então vem para a minha tela para eu te mostrar como é que faz. Vamos lá, pessoal, já estou aqui com o Workbench aberto novamente, estou aqui com exatamente o mesmo código da função que a gente estabeleceu no vídeo passado, e hoje eu vou te ensinar como declarar variáveis e como utilizar um bloco de begin-end no SQL, tá? Então olha só, eu vou reescrever essa função aqui, ó.
Para isso, eu vou te ensinar como que exclui uma função primeiro. Para excluir uma função é drop function, que é vou dropar o objeto função e vou colocar o nome, fn soma. Vou excluir essa função. Perceba que ela já assumiu ali, ó. Vou dar uma dica para você também, que como a gente está sempre alterando função, aqui eu posso fazer do seguinte jeito, ó. Posso colocar esse drop aqui em cima para executar ele junto com o create. Então eu selecionaria tudo e vou clicar ali no meu raiozinho ali para executar todo o código selecionado. Mas daqui a pouco. Beleza. Para criar uma função mais elaborada, a gente tem que aprender a criar declarações SQL mais elaboradas. Então vamos lá. Depois do meu determinístico aqui, ó, o resto permanece igual, tá? Create, function, o nome da função, os parâmetros que ela vai receber, o tipo de retorno que ela vai ter e se ela é determinística ou colocar aqui comentado weird's SQL data, tá? Então eu posso colocar essas duas coisas aqui. Lembrando que isso aqui é um comentário, então ele não vai executar esse pedacinho aqui que eu comentei. Primeira coisa, como eu vou ter mais coisas elaboradas, eu vou ter que colocar aqui, ó, begin e um end. E eu vou fechar esse end com ponto e vírgula por enquanto. E no final, perdão, o meu end tem que ficar aqui depois do meu return, tá? End. Perceba que ele já está começando a dar um monte de errozinhos aqui, ó, um monte de xzinho. Isso está acontecendo por um único motivo. Eu já estou colocando mais de um ponto e vírgula aqui, tá? E a gente sabe que o ponto e vírgula indica o final de um código SQL. Para isso, a gente vai ter que mudar, enganar o SQL e falar para ele que o ponto e vírgula não é o que finaliza mais os códigos, tá? O nome desse ponto e vírgula aqui, o nome técnico é delimitador. E tem como a gente mudar isso. E antes do create, eu vou colocar um delimiter, espaço, tem que ter esse espaço. E eu vou falar que agora o SQL não vai finalizar os códigos com ponto e vírgula, ele vai finalizar com o que eu colocar ali na frente agora. Pode ser um barra barra, pode ser aqui um cifrão cifrão, pode ser qualquer caractere. Eu posso escrever fim aqui, tá? Qual é o mais comum de mercado? É o barra barra, cifrão cifrão e dois e's comerciais também. São os três mais utilizados aí. Eu vou usar o barra barra. Agora, o meu SQL entende que somente quando eu colocar duas barras o meu código vai acabar. Perceba que só de fazer isso, os erros sumiram, os meus erros não aparecem mais. Então, olha só, eu vou tirar esse número 1 mais número 2 daqui. E eu vou declarar uma variável, uma coisa que você vai aprender hoje também. Variável é um espaço na memória que vai guardar alguma informação em tempo de compilação ali de código. Então, vou colocar aqui um declare para declarar essa variável. Vou chamar essa variável de soma ou de total, vou chamar ela de total, e ela vai ser do tipo inteiro. Então, quando a gente declara variável, você pode estar acostumado com outras linguagens, a gente dá o nome e fala qual é o tipo. Tá? Pode ser não necessariamente nessa ordem, mas é assim que a gente faz. Então, declare total, fechei aqui com ponto e vírgula, e agora eu vou atribuir um valor a essa variável. Ela está vazia até então. Então, eu vou atribuir aqui, ó, set total igual. Aí eu vou colocar aqui no meu cálculo, ó, número 1 mais número 2, finalizar com ponto e vírgula. E no meu return, eu vou retornar agora a variável total. Então, ó, eu criei uma variável, eu atribuí a essa variável o valor desta soma, e o valor dessa soma está sendo colocado aqui para retornar depois. Eu tenho aqui a mesma função que a gente criou no vídeo passado, só que agora de uma forma mais inteligente, mais bem elaborada, com mais regras aqui, tá? E isso aqui é importante a gente entender. Eu mudei o delimiter aqui, então é ele que eu vou usar para finalizar o meu código. No end aqui, ao invés de usar agora o ponto e vírgula, eu vou finalizar com o barra barra, que é o que eu falei que ia ser o limitador agora da minha linguagem. Feito isso, eu tenho que voltar, né, o meu limitador para o que ele era antes, delimiter, espaço, ponto e vírgula. Então o que está acontecendo? Quando eu executar isso aqui, ó, eu vou excluir a função, vou mudar o limitador para barra barra, vou criar o código da função e depois eu vou mudar o limitador para o que ele era antes, tá? Não esqueça disso, não vai dar problema depois aí para você. Vamos executar isso aqui tudo. Vou executar tudo, ó, ele dropa e depois já cria. É como se fosse um alter, né? Um macetezinho aí. Vamos atualizar, dar um refresh. Tá lá. Criou aqui. Fn soma. Vamos ver agora se ela funciona da mesma forma que a outra. Select
fn soma. Vou colocar aqui o mesmo valor que a gente tinha colocado no vídeo passado, 5 e 3, tem que dar um número 8. E olha só, funciona da mesma forma, certo? Bem interessante. Dei uma estudada no vídeo passado para entender a estrutura de uma function. Reassista esse aqui com cuidado, porque esse aqui já colocou aqui um bloco de comandos begin, end, tem aqui um return sem s, tem aqui declaração de variável, colocando aqui valores dentro de uma variável. Tá? E uma regrinha para blocos de begin e end, quando eu vou usar variáveis, a variável sempre vai ser a primeira coisa do código, depois do begin. Se eu for colocar mais variáveis aqui, é sempre no início do código. Eu não consigo declarar variáveis no meio, tá? Se eu tiver uma lista grande, eu não consigo colocar lá, tenho que colocar sempre no início. Fico por aqui, até a próxima.